Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu quero conversar com você sobre quais materiais você deve usar para fazer as suas modelagens. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Para fazer suas modelagens, eu vou começar falando da fita métrica. Essa minha fita aqui, ó, se vocês olharem de perto, de um lado ela está em centímetro, do outro ela também está em centímetro. A diferença é que ela começa do 0 até 1,50 m, depois ela, do outro lado ela faz do inverso, ela começa do 0 da outra ponta. Mas ela tem centímetro dos dois lados, então eu posso usar ela tanto de um lado quanto do outro. Algumas fitas, de um lado vai estar em centímetro, mas do outro vai estar em polegadas. Então se você reparou que do outro lado da fita o espaço entre um número e outro for muito maior, quer dizer que esse outro lado está em polegada. Qual a vantagem de ter uma fita em polegada? Você, além de ter um lado para trabalhar com as medidas normais que a gente trabalha no Brasil, você também pode usar o outro lado para trabalhar com projetos importados, projetos principalmente americanos, que vêm com as suas orientações feitas em polegadas. Ao invés de você perder tempo fazendo um cálculo na calculadora para transformar centímetro em polegada, você faz diretamente com a fita em polegada. Ajuda bastante. Mas é só se você for utilizar algum livro, alguma literatura de fora do Brasil. Se você está usando uma literatura nacional, provavelmente vão falar tudo em centímetros, então a nossa fita já é suficiente. Outra coisa bastante importante são as tesouras. Então, eu sei que custo de tesoura é um pouco alto, mas é importante que se tenha duas. Uma voltada só para papel e uma voltada só para tecido. De preferência, escolhe cores diferentes para você diferenciar uma da outra, faça marcações, porque com o tempo você começa a usar a mesma tesoura para tudo, o papel vai tirando o corte da tesoura na hora de cortar no tecido, e aí ela começa a mastigar, puxar fio, e aí você não entende porque sua tesoura tá ruim, mas é porque o papel cegou ela pro tecido, mas ela vai continuar cortando papel. Então, o que você faz? Deixa uma tesoura só para cortar os moldes e uma tesoura só para cortar os tecidos que você vai costurar. Outra coisa interessante que se pense na hora de escolher a sua tesoura é que ela tenha esse ângulo, sabe? Essa parte de baixo seja mais alinhada com a ponta da tesoura. Isso faz com que você não levante muito tecido na hora de manusear. Então, reduz bastante o desvio daí na hora do corte, tá? E melhora também a sua posição ergonômica com relação ao corte desse tecido. Com relação a papel, eu tenho aqui um papel craft que ele tem um lado brilhante e um lado fosco, tá? E ele é de gramatura 100 gramas. Eu gosto bastante de trabalhar com ele porque esse lado brilhante, ele desliza melhor o meu lápis. Na hora que eu errei alguma coisa e precisar apagar, ele apaga com mais facilidade. Diferente do lado fosco, que ele é mais poroso, absorve mais o grafite. Mas ele tem um inconveniente, que é o brilho, né, o reflexo da luz no papel. Isso pode atrapalhar um pouquinho na hora de você ver suas marcações. Mas é questão de costume, é questão de se adaptar a esse material. Eu gosto do de 100 gramas, porque eu consigo dobrar ele com facilidade, fechar uma pence, sabe, fazer uma prega, sem que esse papel fique muito amarrotado. Papéis mais finos, eles rasgam com mais facilidade, então eu vou ter mais dificuldade para trabalhar. Mas nada impede de você usar um papel mais fino, como é o caso do papel manilha, que é um papel que se vende em papelaria com bastante facilidade de encontrar, e ele é um papel mais molinho. Dá para se usar para fazer modelagem do mesmo jeito. Já os papéis mais grossos, que existe papel craft mais grosso, com gramatura 200, ele é praticamente um papelão, praticamente uma cartolina. Então, eu utilizo esses moldes, esses papéis, para fazer moldes em definitivo. Aquele molde que eu vou copiar ele diversas vezes, eu não quero que ele estrague, no caso das minhas bases de costura, eu utilizo um papel mais grosso para que ele tenha mais resistência. Então, eu faço toda a minha modelagem no papel mais mole e depois eu faço uma cópia no papel mais grosso para manter ele como se fosse um gabarito. Ou então, para fazer gabaritos de costura, que é aquele papel mais grosso que a gente utiliza na hora de passar ferro para vincar as partes de bolso principalmente. Então aí eu utilizo papel de gramatura maior. Eu não faço modelagens com papel sulfite ou com papéis brancos, porque esses papéis são papéis mais caros.
Então, a ideia é que você tenha um custo-benefício melhor para trabalhar. Então, eu não invisto num papel branco, que é um papel que exige processos mais elaborados de construção, e ele acaba sendo mais caro. O que acontece quando eu faço os vídeos para vocês, eu utilizo o papel branco para ter melhor visibilidade no vídeo, para que vocês enxerguem melhor esse papel. Mas não significa que você vai fazer esses moldes em tamanho real com esse tipo de papel. Você vai usar um papel craft, um papel manilha, um papel mais adequado para fazer a modelagem. E agora eu vou falar das réguas curvas de modelagem. Quando você vai na loja de armarinhos ou compra pela internet réguas para modelagem, muitas vezes vem um kit de esquadro grande com essas duas réguas aqui, ó, uma mais comprida e uma mais curta. Então, isso aqui é uma régua de curva para fazer interpernas de calça, e essa daqui serve para fazer decotes, cavas, recortes arredondados de busto. Então, vai vir um esquadro grande e essas duas réguas. Com isso, você consegue fazer qualquer molde, tá? Mas existem também curvas francesas, como essa, ou que tem até mais curvaturas. Tem outros modelos de curvas francesas. O que acontece é que essas curvas francesas não vêm no kit de moldes de costura, ela é à parte e ela acaba sendo um pouco mais cara. Então dá para se usar também. Então, se por acaso você tem uma dessa na sua casa e tem um esquadro, mas não tem aquelas outras duas réguas de curva, não tem problema. Com uma dessa você também consegue fazer a modelagem. Todas aquelas partes curvas do molde você consegue trabalhar. A diferença entre elas é que muitas vezes você vai precisar utilizar uma curva dessa que é menor, ela umas 2, 3 vezes para chegar na curvatura ideal que você quer. E numa outra régua você faria isso de uma única vez. Mas é só questão de se adaptar ao material que você tem aí na sua casa, e é questão de gosto mesmo, pessoal, de como utilizar, tá? Não significa que uma é melhor do que a outra. Ambas vão funcionar. Existe também no mercado algumas lojas que vendem esse tipo de régua aqui, que é uma régua 3 em 1. Então, ao invés de ver um esquadro e duas curvas, ou então um esquadro e curva francesa, ela já vai vir no próprio corpo dela uma parte para esquadrar e uma parte com as curvas, tá? Também funciona do mesmo jeito. São coisas diferentes para fazer a mesma função, tá? Então é só questão de gosto. Como eu falei, no kit de costura sempre vem com um esquadro grande. Geralmente esse esquadro, ele é grandão como esse aqui, não sei se, né? Só que o ângulo dele é diferente, vocês vão perceber. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês do esquadro que vem no kit de costura. Ele vem com um ângulo de 90, uma ponta mais comprida que forma um ângulo de 30 e uma outra ponta aqui embaixo que forma um ângulo de 60. Funciona para fazer modelagem do mesmo jeito. O meu caso aqui, eu tenho um esquadro que tem 90 graus de um lado, 45 e 45. Funciona, dá para fazer modelagem com esse. No meu não tem graduação, quer dizer que não tem números nela. Também funciona do mesmo jeito, porque eu vou usar a fita para colocar as medidas e não o próprio esquadro. Mas se eu não tiver esquadro como esse e tiver um esquadro desse escolar, seja de ângulo de 60, seja o ângulo de 30, também já vai servir para que eu faça a minha modelagem. Vou mostrar para vocês agora como é que eu faço para trabalhar o ângulo de 90 graus com esses esquadros, e se eu não tiver nada disso, como é que eu posso fazer para esquadrar o meu molde utilizando uma caixinha ou qualquer material que você tenha aí na sua casa que forme um ângulo de 90. O que é muito importante é que na construção do seu molde sempre parta esquadrando um fio de linha vertical e um fio de linha horizontal, que eu vou mostrar para vocês agora. Sempre iniciamos a modelagem esquadrando uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Eu não me importo com a borda do papel, o que me importa é a linha desenhada apoiada no meu esquadro. Então essas duas uniões de linha vão formar um ângulo de 90 graus. Isso serve para que todas as suas referências fiquem sempre alinhadas com esse ponto de partida. Então, um exemplo aqui, eu vou colocar uma medida simulando aí uma largura e um comprimento. Então, a partir daquele ponto esquadrado, eu consigo marcar minhas medidas. Então, marquei
E aí eu vou esquadrar outras linhas de referência. Então eu pego a borda do meu esquadro, apoio naquela linha que eu desenhei na primeira vez, e aí sim eu puxo a linha de referência na medida que eu tinha marcado. Aqui em cima, ó, eu apoio novamente o meu esquadro lá em cima, e na marcação de medida eu puxo a minha linha de referência. Eu vou trabalhar isso com todas as linhas de referência que eu estiver fazendo no meu molde. Se eu não tiver um esquadro, eu posso usar uma caixinha como essa, que tenha um ângulo de 90. Então eu escolho uma caixinha que tem uma pontinha bem inclinada, não arredondada, tá? Então aqui o que eu fiz? Fiz a linha horizontal e a vertical. Novamente tem ali um ângulo de 90 graus e a partir dessas duas linhas de referências eu consigo construir o meu molde, procedendo da mesma forma, marcando as medidas e depois esquadrando linhas de apoio. Então eu pego a caixinha, apoio na linha que eu desenhei primeiro, na medida que eu tinha marcado e puxo a linha de referência. Vou na outra medida, na linha de cima, apoiei, puxei a linha de referência. Então tá sempre esquadrado, tá sempre apoiado. Vou trazer mais de perto para vocês verem certinho. A construção do molde sempre com as linhas apoiadas em linhas de referências devidamente esquadradas. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é com relação à marcação dessas medidas. Então, se eu tenho uma linha de apoio e eu vou fazer uma marcação de medida, eu faço utilizando uma única marca. Dê uma olhada, ó. Eu só fiz um risquinho. Eu evito fazer vários risquinhos para marcar essa medida, porque isso perde a precisão. Então, olha de pertinho como é que fica se eu ficar muito rabiscando a minha medida. Eu não sei se essa medida está num ponto certo, se ela está mais para o lado ou para o outro. Isso é errado. O certo é uma marcação limpa e precisa. Existe um material chamado alicate de pique. Ele não é fundamental para você fazer seus moldes, tá? Não é que você não vai conseguir fazer molde sem ele. Você consegue muito bem fazer, mas o que acontece é que ele vai facilitar com o tempo. Vocês vão construindo cada vez mais moldes e você vai acabar investindo em material. E isso é um material que com o tempo você vai acabar investindo. Ele ajuda a fazer os piques de modelagem, que são esses pequenos cortinhos de referência no seu molde, tá? Isso faz com que você saiba de que ponto a costura vai começar e até que ponto ela vai. Isso ajuda bastante na hora da montagem para você não se perder nas costuras. E é uma ferramenta que facilita, né? Agiliza o processo. Vou mostrar agora como é que se usa. Usar o alicate de pique é muito simples. Então você vai ter no seu molde uma marcação de uma referência de costura. É só apoiar e apertar e ele já faz o cortinho do pique. Vou mostrar mais uma vez. Como eu disse, não é uma ferramenta imprescindível, tá? Ela ajuda você a fazer essas marcações. Caso você não tenha, você pode usar a própria tesoura. Então, como eu costumo fazer? Eu faço um corte de um lado, do outro, levanto a pontinha do papel e corto. E faço um pique retangular, fininho, não muito comprido. É importante que você tenha também uma régua. Então, se você tem na sua casa uma régua escolar de 30 centímetros, já ajuda bastante. Mas se você conseguir, com o tempo, investir numa régua de 60 centímetros, ajuda bem mais. Porque para moldes mais compridos, moldes como uma calça, você vai precisar de riscos mais compridos. Então, ao invés de você ficar fazendo emenda, faz um pedacinho, posiciona a régua novamente, faz de novo, você usa uma régua para fazer o risco de uma vez só. Tá? Então é só para facilitar mais o seu processo, mas não é uma coisa fundamental. A questão de lápis ou lapiseira. Eu uso bastante uma lapiseira como essa daqui, Grafite 09, porque é um grafite que me dá visibilidade no papel, eu consigo enxergar o que eu estou fazendo, não é tão fininho, e ele é resistente, então ele não quebra com tanta facilidade. Mas eu evito de usar canetas, porque a caneta eu não vou conseguir apagar, então se eu errar alguma coisa vai ficar aquele molde todo rabiscado. E eu evito lápis, porque o lápis ele tá apontadinho, tá com a ponta bem fininha, tá bem preciso na hora de desenhar, mas com a montagem do molde, com a construção do molde, essa pontinha vai se desgastando, a ponta do lápis fica mais arredondada e isso vai tirando um pouco da minha precisão de medida. Então, com o grafite eu tenho certeza que vai estar sempre a mesma espessura de traçado, do início ao fim do molde. Borrachas normais para apagar, caso erre alguma coisa. Carretilha,
Carretilha, se você nunca ouviu falar, é esse equipamento aqui. Ela serve para que você transpasse o molde de um papel para o outro. Então você coloca um papel por baixo, o papel de molde por cima e você pressiona essa carretilha por sobre o desenho e ela vai fazer microfuros que passa para o outro lado, tá? E aí você tem como fazer cópias do seu molde, ou separar. Quando a gente faz uma base, a gente faz frente e costas no mesmo papel. Mas aí na hora de cortar eu preciso estar com eles separados, então eu tenho que passar isso, uma cópia disso no outro papel. Eu uso a carretilha. Mas o que acontece? Se você for fazer seu molde na sua mesa, né, na sua mesa de jantar principalmente, ela tem a força, né, sua força, você vai colocar peso do seu braço em cima dessa carretilha para carretilhar, para perfurar o papel, e ela pode danificar a sua mesa. Então o que eu aconselho é você proteger sua mesa. Se você tem na sua casa uma base de corte como essa de patchwork, dá para usar muito bem, ela protege a mesa, ela não vai estragar. Mas é um material que eu uso pro patchwork, não é material de modelagem em si. Então não precisa investir numa placa como essa. O que você pode usar é uma cartolina ou um papel Paraná, que é um papel grossinho, que vende em qualquer papelaria, ou um papelãozinho para proteger a sua mesa. Uma coisa que eu também uso bastante são esses clipes que prendem tecido, ajuda bastante na hora de costurar, não ajuda no molde, mas ajuda na hora de costurar. E alfinetes. Eu gosto bastante desse tipo de alfinete aqui, que é o alfinete cabeça de vidro. Por que cabeça de vidro? Porque eu posso ir no ferro, passar ele, não vai derreter, então se ele tiver cabeça plástica vai derreter no ferro. E ele é o 29 de níquel, porque ele não vai enferrujar meu tecido, e ele é bem fininho. Então se eu tiver que alfinetar o meu molde, alfinetar o meu tecido, ele ajuda bastante. Existem sim outros materiais, mas esses são os mais básicos de todos. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a importância desses materiais e a forma como utilizá-los, principalmente o esquadro. E se você tiver sua dúvida, escreva aí nos comentários. E vejo você numa próxima. Tchau, tchau!